Ó, eu tô fazendo esse vídeo porque hoje à tarde eu vou apresentar meu trabalho no ECAP, segundo ECAP de Cultura, Arte e Patrimônio, e eu preciso treinar o que eu vou falar. Eu não tenho interesse nenhum em postar esse vídeo para ele bombar. Meu objetivo, e também um dos objetivos desse canal, é justamente eu ter um lugar para colocar as informações, eu treinar e eu desenvolver essa fala aqui para alguém. Então, essa é a minha primeira apresentação desse banner, antes inclusive de eu ir para o evento. Então, se sinta privilegiada. Vamos lá. Do outro lado da cidade tem um relato sobre o distanciamento estudantil do Centro Cultural de Parnaíba. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, ela consegue trazer muitos estudantes que não são da região de Parnaíba, não são da cidade de Parnaíba, para estudar aqui no campus. E isso é uma forma muito interessante, muito legal, de você ter vários aspectos culturais de uma série de lugares, né, aqui na cidade. Contudo, uma das formas que os estudantes têm de ficar mais próximo da universidade é acabar morando próximo do núcleo da universidade. E aqui também a gente dispõe de mercado, a gente dispõe de padaria, de farmácia, academia, tudo que o estudante em tese deveria ter e poderia precisar, né, para essa vivência estudantil, está aqui nesse centro, que não é o centro de Parnaíba, mas é um centro que se criou a partir, né, dessa necessidade dos estudantes estarem aqui próximo da universidade. E aí, isso é bom por um lado, porque isso faz com que tudo que o estudante precisa esteja perto da universidade, então ele não precisa ficar se deslocando tanto. Contudo, o Centro Cultural de Parnaíba, ele fica do outro lado da cidade, né? E acaba havendo esse distanciamento desse estudante que está aqui nas proximidades. E aí o que acontece? Por meio, né, desse relato de experiência, a minha vivência também, porque eu estou dentro desse grupo de estudantes que mora perto da universidade e que se encontra distanciado desse Centro Cultural de Parnaíba, que aí vai englobar, né, o Museu do Mar, o Museu do Boi, o Porto das Barcas, a Praça Manduladinho. Então você tem nesses locais apresentações, festivais, exposições, uma série de aspectos culturais que acabam ficando distantes de mim, que moro aqui no centro. E aí a distância daqui para lá ela é significativa, né? E é um dos desafios, né? E aí os materiais de discussão basicamente foram um relato de experiência da minha vivência até aqui. Eu estou aqui já vai fazer 1 ano e meio na cidade de Parnaíba e eu enfrento esses problemas em relação a essa distância, né, desse centro cultural. E a cidade de Parnaíba ela tem um viés muito cultural, contudo ela é muito distante da minha realidade hoje aqui, entende? E aí, claro, né, em relação, tem exibições de filmes lá no centro, você tem apresentações culturais, especialmente no período de São João. Você tem uma série, você tem exposições, por exemplo, no Museu do Mar, o tempo todo tem, no Sesc também, você tem uma gama gigantesca de cultura. A disponibilidade da cultura aqui em Parnaíba não é um problema. O que acaba sendo um problema, na realidade, é esse distanciamento desse centro cultural, né? Desse centro outro, que é dos estudantes que moram aqui perto. Então você acaba não tendo acesso a toda essa gama cultural que a cidade de Parnaíba tem, entende? E aí os resultados, né, obtidos dessas discussões que eu também enfrento é justamente essa. Há um campo cultural muito grande em Parnaíba, contudo ela é dificilmente acessível por alguns motivos. Você tem uma dificuldade de locomoção até o centro, então não é tão acessível assim. Uma concentração de rotina tipo, muito grande, que aí vai abarcar outros temas, né? Que é essa rotina maluca que a gente, como estudante, vive aqui, que acaba às vezes não deixando tempo para que a gente pense em outras formas de diversão e de outras formas de inserção cultural. E o que eu acredito que seja o maior, né, problema nessa questão é justamente a pouca divulgação. Porque eu consegui ter acesso porque eu me relacionei com pessoas que são daqui de Parnaíba e que conhecem essas coisas que são realizadas lá no centro. Contudo, um monte de estudante que mora aqui próximo não tem nem acesso a essas informações porque não são da cidade, portanto não conhecem. E também não há uma divulgação.
inclusive, não chega na universidade, inclusive, sabe? Não tem nenhum anúncio na universidade, não tem nenhum papel mostrando, não tem nenhum campo que vai até esses estudantes mostrando que há essa cultura lá no centro. Então há esse distanciamento, e apesar de a cidade de Parnaíba ter uma grande concentração de cultura e muitas coisas que podem ser propiciadas para a população, isso não chega no ambiente estudantil. E aí isso acaba distanciando o estudante dessa cultura, entende? Aí essa é a questão, e justamente para concluir, essa inserção poderia mudar significativamente, inclusive, a vida dos estudantes, sabe? A inserção deles na cidade, a própria questão de permanência na cidade, sabe? Que também pode ser um problema, né? Você traz estudantes e a maioria deles retorna para as cidades. Então, essa inserção cultural poderia também ser um canal de resolver esse problema, sabe? De mitigar essa questão. E aqui eu conto com as referências de um outro estudo que também fala sobre essa questão da cultura e o distanciamento. E esse é o nosso trabalho. Aqui é uma imagem lá do Porto das Barcas, eu trouxe, né, para demonstrar um pouco do que é esse centro cultural e, claro, trazendo um pouco também com a figura do rio, que é uma figura tão importante para a cidade de Parnaíba. Então, para tentar juntar, unir essa questão da cultura e também dessas raízes já culturais da própria cidade. É isso, galera. E aí? Gostaram? 6 minutos na apresentação? Acho que vai ter que diminuir, hein? Mas é isso. Obrigado por vir aí. Tamo junto.